Vamos iniciar o culto e agradecer a Deus, pela liberdade que ainda temos de cultuar o Senhor. Ainda, Senhor, e aproveitamos isso de todas as maneiras, de todas as formas, prestando ao Senhor um culto de adoração, um culto de honra, um culto de glória, de louvor, porque temos a consciência que dias virão, e não muito distantes estão, em que, de alguma forma, será proibido cultuar o Senhor. Então nós aproveitamos, porque ainda podemos e prestamos ao Senhor um culto de adoração, um culto cristocêntrico. O Senhor aqui é o centro. O centro aqui não é a igreja, não é o pastor. O centro aqui é o Senhor. Este culto é para ti. Recebe, Senhor, nossa adoração, nosso culto. Recebe cada um de nós na tua presença, nesse objetivo de cultuar. Fala conosco. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que não são poucos. Perdoa-nos. Limpa-nos, deixa-nos mais alvos do que a neve. Dignos de estarmos na sua presença para cultuá-lo, em espírito e em verdade, sem placa, sem coisas inventadas. Culto bíblico. Culto racional. Fala conosco. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor nesta manhã, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, eu vou tentar falar baixo e não forçar muito, para ver se eu tuço pouco, porque eu vou no médico daqui a pouquinho, e sei lá o que ele vai falar aí, vai ter que dar um xarope aí, qualquer coisa, para parar com isso aqui que tá. Não consigo dormir direito. Eu tenho tossido muito à noite, É deitar e eu começo a tossir. Fazer o quê? Hoje nós vamos falar sobre liberdade cristã. Liberdade que nós ainda temos. Eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer, no mundo. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que determinadas correntes, tendências, por base de construção, vem a religião, a religiosidade, como um empecilho para comandar as massas. E dentre essas organizações políticos-sociais está a esquerda,
uma das bases da esquerda é realmente acabar com a religiosidade do povo, ao ponto de o anticristo vir e sentar-se, segundo relata o livro do Apocalipse, no lugar destinado a Deus. Então nós precisamos pensar muito nisso, avaliar muito isso, né? E tomar um cuidado extremo, fazer a nossa parte. Não que o outro lado seja a melhor coisa do mundo. Não é isso que eu estou dizendo aqui, né? Não é, está muito longe de ser. Mas nesse momento delicado em que o mundo vive, delicado até para a adoração a Deus, né? É a melhor opção. Então é bom você avaliar isso, pensar. Eu tenho colocado aí, aqui no Facebook, lá no meu blog, nas mídias, né, em geral, alguns trechos, né, sobre o que é o outro lado. Se você for ler Colossenses capítulo 1, versículo 13, o que você vai encontrar aqui? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos dá a liberdade. Cristo não força ninguém. Cada um faz o que quer. É claro que o cristão vai buscar fazer dentro dos... exatamente, Jaico, é menos ruim. Não pensa, né, que é o suprassumo que vai resolver o problema da nação, do povo, das necessidades. Nada disso. A gente tem que ser consciente disso. Mas frente ao que se apresenta, ao que se expõe, é o melhor. Disparadamente é o melhor. Então eu concordo com esse termo aí, é menos ruim. Porque eu venho falando esta semana, né, que a gente não pode colocar as nossas esperanças num homem. E é exatamente o que vai acontecer na tribulação. As pessoas, você vê que tudo vai caminhando, não é, né? Tudo vai caminhando para que o mundo coloque as suas esperanças neste, naquele ou naquele outro, mas sempre num homem. Se você for estudar sobre o surgimento da esquerda,
Não, por exemplo, você vai num centro de Umbanda, por exemplo. Exemplo. Qual é a ala da esquerda de um centro de Umbanda? São os Exus, né? Precisa falar mais alguma coisa? Politicamente, ontem eu perguntei para um defensor da esquerda, eu falei, você sabe, pelo menos, de onde surgiu esse binômio esquerda, direita, você sabe. Ainda falei, se você não souber, procura no Google. Porque a maioria nem sabe. A maioria não sabe. Por que é chamar de esquerda? Por que é chamar de direita? Por quê? Você sabe. Então como é que você pode optar pela esquerda se você nem sabe de onde originou isso? É isso que a gente... Então, Cristo nos dá liberdade. Cristo não vai punir ninguém individualmente porque faz uma opção errada. Não. A opção errada deste indivíduo e de outros milhares, né, vai levar à punição do país, mas individualmente, porque o Senhor nos deu liberdade. A liberdade cristã que nós temos hoje, que extrapola todo conceito de liberdade e entra assim avantajadamente na libertinagem, que mesmo tendo fonética parecida, não é a mesma coisa. Aliás, é bem diferente. A liberdade, ela foi predita. A liberdade foi predita na época da lei. Isaías, ele antecipava que o povo teria, a partir da vinda do Messias, liberdade. Isaías 42, 7. E também 61, 1. E aí veio Jesus. Messias veio. E concede a liberdade. Liberdade cristã. Hoje nós temos É verdade, claro, eu concordo com você. Quem é cristão verdadeiro, não nominal, né? Não vota na esquerda, mas já preguei sobre isso, já expliquei, né? O cristão verdadeiro não tem como votar na esquerda, a não ser que ele seja guiado pela cartilha da esquerda, né? Aí não tem jeito, aí o sujeito não sabe nada, pô, leu lá aquilo que eles escreveram e vai achar que aquilo é a verdade absoluta, né? Eu vou trazer aqui, mais para frente, explicações sobre esquerda, direita, né? E a gente, não que a Bíblia fale sobre isso, mas a gente pode deduzir. É diferente, né? Deduzir e a Bíblia falar.
Jesus, por dedução, nunca foi de esquerda. Naquela época não existia a esquerda, né? A esquerda passa a existir em 1700, se a data não estiver colada aqui na minha cabeça, mas a esquerda passa 1700 e alguma coisa, 1750, alguma coisa, que passa a existir esse termo, né? Que você não sabe nem do que se trata, né? Você é o esquerdista, por exemplo, que não sabe nem o que é esquerda. Quando eu digo aqui, né? Toda hora eu falo, a gente precisa distinguir a mão direita da mão esquerda. Precisa saber o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, né? Para que eu uso a direita e para que eu uso a esquerda. A maioria, né, não sabe nem o que é. O povo, de uma maneira geral, não tem esse entendimento, né? A esquerda se funde sempre acusando alguém. Você pode observar, né? A esquerda sempre acusa alguém. Sempre alguém é acusado. Você vê que na época de Jesus, o acusado foi Jesus, né? Colocaram a Jesus e Barrabás, o santo, irrepreensível, intocável, imaculado, frente a um bandido, um assassino. Quem o povo escolhe? O bandido, o assassino, é a tendência popular. É a tendência popular. Isso vem de 2000 anos atrás. Antes de se falar esquerda ou direita, que a maioria nem sabe por que a esquerda é tratada de esquerda e a direita é tratada de direita. A maioria não sabe. A maioria absoluta não sabe. As pessoas defendem o populismo. O que é o populismo? O socialismo é populista. Você vê a Alemanha de Hitler, populista. Mussolini, o fascismo. Mas Jesus não veio para cuidar deste mundo. Jesus, ele deixa isso muito claro. Ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Quer dizer, Jesus não veio para cuidar das coisas deste mundo, da política, da monarquia, da opressão de um povo sobre o outro. Jesus veio para cuidar do mundo espiritual e transportar pessoas deste mundo para um bom lugar neste mundo espiritual. Por causa disso que ele deu liberdade, ele concedeu a liberdade. Esta liberdade rapaz, ele não sabe nem o que ele fala. Nem o que ele fala, ele escreve. Primeiro que Hitler, né, não é com R, tá? Primeira coisa, Hitler não é com R que se escreve. Se fala Hitler,
mas é com H, tá? Primeira coisa, nunca foi de extrema direita. Larga de falar bobagem. Se você não passa vergonha, por favor, não passe vergonha. Se escrever que Hitler era de extrema direita, olha, é de uma ignorância que chega a levar o riso. Por favor, primeiro aprenda a escrever o nome. Vai no Google, vê lá. Né? Bom. Depois, Cristo liberta. E a liberdade de Cristo é mostrada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, Gálatas 4, do 3 ao 5, e capítulo 5, versículo 1. Liberdade cristã, a liberdade de você ter a sua opção, a liberdade de você acertar, de você errar. Ninguém acerta, só acerta na vida. As pessoas erram também. E fazendo um estudo aqui sobre a morte, né? E eu estava vendo que a morte, na verdade, é uma maneira que Deus usa. Vai parecer uma coisa louca, mas não é. Na hora que eu apresentar, eu vou trazer biblicamente as bases disso que eu vou falar. A morte é usada por Deus, né, para agraciar o crente. Então, Cristo derrama sobre o povo liberdade. O Espírito Santo de Deus, de quem nós falamos aí, né? Em Romanos 8,15 é relatado da liberdade que o Espírito Santo derrama sobre o seu povo. Nós somos livres. Mesmo que amanhã ou depois nos impeçam de adorar a Deus, a gente continua sendo livre. Veja se você consegue entender a onisciência de Deus agora. Veja bem, quando o Senhor diz assim, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Jesus, dizendo, né, em espírito e em verdade, quer dizer, em espírito e através dele, que é a própria verdade. Jesus está, inclusive, através da onisciência, se referindo a tempos que nós falamos anteontem e ontem, em que o culto, a adoração será proibida, por causa disso que o culto é racional, é em espírito, é em verdade. Para pessoas simplesmente religiosas, e não tem problema nenhum, eu sou religioso. A minha religião é cristã. Todo mundo que tem uma religião é religioso. Quando a gente fala de religiosos, a gente está dizendo das pessoas que usam da religião. Então, esses que usam da religião acham estranho determinadas coisas. Acham estranho, por exemplo, você fazer a ceia, aqui como a gente faz. Acham estranho, por exemplo, a gente está aqui cultuando a Deus. Porque são religiosos, porque para eles o culto a Deus, né,
é o culto do Antigo Testamento, que só podia ser feito num determinado lugar. Eles não conseguem entender a liberdade que Cristo nos dá. O sujeito tem que estar de corpo presente lá, num prédio que a mão do homem transformou em algo que o homem imagina que seja um lugar para cultuar Deus. Não foi um anjo inspirado, não, é um homem, um pedreiro, um servente, um mestre de obras, que transformou aquele lugar, que já foi tantas outras coisas, né? Aqui em Campinas, todos os cinemas do centro da cidade foram transformados em igreja, em local, mas nenhuma vez se cultuou a Deus em nenhum desses lugares. Para isso que eu não vou falar em local de culto. Então era um cinema. Aí a mão do homem transformou aquilo num lugar de culto. Então, quando se fala em espírito e em verdade, é porque o Senhor nos dá liberdade de cultuá-lo em qualquer lugar. Você concorda? A gente pode se reunir embaixo de uma mangueira e cultuar a Deus. Qual que é o problema? Você acha que Deus não recebe? Porque não está no prédio? Não, você está... Isso que é cultuar a Deus em espírito. É o nosso espírito, não importa o lugar. Importa a forma como se cultua a Deus. Porque a liberdade dada pelo Senhor indica a forma. É isso que importa. Então, quando a gente fala de religiosos, vamos deixar isso claro. Todos nós somos religiosos. Todos que têm uma religião são religiosos, ora. Na nossa língua, o português, quem tem religião é religioso. Agora, a gente usa o termo religioso de maneira pejorativa, né? Para aqueles que dizem ter uma religião, mas não seguem, ou seguem da forma deles. Está claro isso? Cristo proclamou essa liberdade. É só a gente ler lá Lucas 4:18, João 8:32. A liberdade foi proclamada. Nós não podemos pegar essa liberdade e enfiar no bolsinho pequenininho da calça jeans ali. Nós precisamos ter essa consciência. Cada um é livre para fazer o que quer. Há alguma proibição na Bíblia que você não pode comer pizza? Não, você pode comer arroz, feijão, ovo, bife, salada. Agora, a proibição é de cada um. Olha, eu não posso comer ovo frito. Por quê? Porque tem muito colesterol. Não, maçonaria não é uma religião. Não é uma religião. Eu já preguei sobre maçonaria. Não é uma religião. A maçonaria seria um bom exemplo para religiosos.
mas não é uma religião, viu, João? Em um outro dia a gente volta a falar sobre maçonaria, porque, pelo que eu tenho visto, a maçonaria está enfronhada, enraizada já dentro das igrejas evangélicas. E não tem, olha, do mesmo jeito que não tem como um cristão ser de esquerda, um cristão, não estou falando religioso, estou falando cristão, não tem jeito de um cristão ser maçom. Não tem, isso está lá na pregação, não tem como, é incompatível, entendeu? É incompatível. Então Cristo não nos impede de nada, absolutamente nada. Nós temos liberdade para acertar, para errar. No que nós não podemos nos... você entra aí, procura a pregação que eu tenho, você vai ficar sabendo a diferença. Vai lá. Aliás, é uma boa explicação sobre maçonaria, viu? Vai lá, procura lá, ouça, você vai ficar bem informado a respeito de maçonaria lá. Se você quer comparar com o catolicismo, aí é coisa sua, tá bom? Ou vai no Google, como diz aí o nosso irmão Edgar, vai lá no Google, você vai ficar sabendo mais rápido, tá? Ninguém vai acertar a vida toda. No que ninguém pode se apoiar, e muito cristão se apoia, é o seguinte: não, eu errei porque eu estava na ignorância. Eu achava que tal coisa era tal coisa, mas tal coisa não era tal coisa. Eu era ignorante. Então Deus não vai me punir, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. As pessoas usam esta passagem para justificar a preguiça intelectual. Eu quero dizer para vocês que o tempo da ignorância, referendada na Bíblia, ou melhor, referida na Bíblia, se esgotou quando a Bíblia ficou pronta. Ali acaba o tempo da ignorância. A partir dos 66 livros da Bíblia estarem compilados num só, acabou o tempo da ignorância. É ignorante quem quer. É ignorante quem quer. Então, esse argumento, não, mas eu era ignorante. Acabou. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, o tempo que não existia a Bíblia. Como é que as pessoas iam ler a Bíblia? Como é que as pessoas iam ter conhecimento à sua disposição do Novo Testamento, antes das cartas serem escritas, antes dos evangelhos? Elas podiam ouvir a pregação, né?
mas não tinham o conhecimento à sua disposição. Porque elas não estavam com uma pessoa do lado pregando para elas, né, o dia inteiro, todos os dias da semana, do mês e do ano. Depois que a Bíblia fica pronta, que nós temos esta... Isso aqui é um tesouro, né? Isso aqui é um tesouro. Acabou o tempo da ignorância. A gente erra porque não lê a Bíblia. O próprio Senhor diz isso, né? Não diz? Errais porque não conhecem, por não conhecer as Escrituras. O próprio Senhor está dizendo isso. Não é nenhuma descoberta fantástica, não. A gente erra porque não busca aqui a verdade. Ou porque a gente manipula a verdade. Está cheio de gente aí manipulando a verdade. O sujeito tem determinada tendência, então tudo que ele lê na Bíblia, ele manipula para se encaixar na tendência dele. Você quer? Eu vou dar um exemplo disso que eu estou falando aqui. Eu recebi essa semana uma pergunta de longe daqui. Acho que a pessoa descobriu que eu era daqui, do estado de São Paulo, e ele, para não se comprometer na região dele, né? Bom, perguntar para aquele sujeito lá de longe que não vai ter problema. Eu não sei, mas a pergunta do sujeito era um homem, era alguém do sexo masculino. Se era verdade que Deus produzia no nascimento a homossexualidade através dos eunucos. E citou lá a passagem bíblica, né? Que Jesus fala dos eunucos de nascimento, os eunucos feitos pela guerra e tal. Então, ora, total ignorância. Total ignorância. Primeiro que necessariamente o eunuco não tinha que ser homossexual. Você sabe o que é um eunuco, né? Sabe, né? Eunuco é um homem, fisicamente um homem, que perdeu ou teve um problema de formação no ventre da mãe, ou perdeu o órgão genital masculino numa guerra, num acidente, ou por uma maldade humana foi castrado, né? Jesus não está apoiando a homossexualidade. E os eunucos eram usados nas épocas anteriores de Jesus e na época de Jesus para cuidar dos haréns. E se não me falha a memória, quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no Google. Vai lá no Google. Se não me falha a memória, na China, algumas crianças tinham o pênis amputado, porque aí diminuía a fabricação da testosterona e a criança ficava com uma voz, é verdade, a Jair concorda, a criança ficava com uma voz sempre mais aguda, mais fina, e era usado como cantor, entre aspas, cantora.
Se eu não me engano, era na China isso. Posso estar enganado, hein? Mas eles eram usados para tomar conta dos haréns, das mulheres, porque eles não tinham órgão sexual, eles não podiam fazer nada com as mulheres. Entendeu? Então, o sujeito perguntar um negócio desse, se é verdade que Jesus deixou claro na Bíblia que os homossexuais já Deus apoiava porque criava os... Não. Olha, claro que não. Na época, as guerras eram violentíssimas, né? E tudo na base da espada, da lança, flecha, enfim. Muitas vezes a pessoa levava uma flechada ali naquela região genital. Outras vezes, eu estou só comentando, fazendo um comentário sobre um assunto. Outras vezes, nas guerras, os poderosos aprisionavam os derrotados e escolhia lá 2, 3, 4, 5, mandava amputar o órgão sexual, transformava a pessoa num eunuco. O sujeito era normal, mas cortavam lá o... Entendeu? Então isso não é que Deus está, pois Jesus está dizendo, algumas pessoas faziam isso por religiosidade. É isso que Jesus está dizendo ali. Então, amados irmãos e queridas irmãs, nós temos a liberdade. Você quer apoiar o A, o B, o C, apoie, o problema é seu. Ora, agora, faça isso consciente. Né? O problema é quando o sujeito é papagaio. Papagaio, ele ouve, achou bonito aquilo que ouviu, saiu falando, não sabe nem o que é aquilo. E quer discutir, e quer mostrar que sabe, aí fica pior ainda, porque quanto mais quem não sabe quer mostrar que sabe, mais ele mostra que nada sabe. Mas Cristo nos deu liberdade, sim. Liberdade para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo, para entregar a vida a Ele, liberdade para ser perdoado, liberdade para ser recebido no reino dos céus, liberdade para ser salvo, liberdade de escolha, eu quero ou não ser salvo, eu aceito ou não ser salvo, eu sou pecador ou não. Cristo nos deu essa liberdade. Por causa disso, como disse o irmão aqui, aproveitem essa liberdade. Hoje, nós ainda temos essa liberdade. Hoje ainda temos, amanhã eu não sei. Mas mesmo que castrem esta nossa liberdade, nós podemos cultuar Deus. Nós podemos, os verdadeiros adoradores podem, porque adoram o Senhor em espírito e em verdade. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar, engrandecer o Senhor, bendizer o Senhor pela sua bondade, pela sua santidade, pelo teu cuidado para conosco, por essa liberdade de podermos falar, né? E até de ler bobagens, né, Senhor? Tem coisas que até nos divertem, né? Mas graças nós te damos, bondoso, maravilhoso e poderoso Deus, por mais uma semana que está indo, que está se encerrando, que o Senhor cuide de nós neste final de semana, que o Senhor abençoe a semana que está chegando e, se for da tua vontade,
que o Senhor nos traga de volta aqui na segunda-feira para adorá-lo em espírito e em verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.